O subdiretor do Serviço Geográfico fará a apresentação da tropa. Coronel Oliveira Matos, subdiretor do Serviço Geográfico. Apresento tropa pronta. Tropa apresentada, aguarde. Convidamos todos os presentes a cantarem, junto com a tropa, a canção do Serviço Geográfico, de autoria do Coronel Ayrton de Oliveira e Cruz. Será lido o texto alusivo à data pelo diretor do Serviço Geográfico. Serviço Geográfico, bom dia! Bom dia, general! 127º aniversário do Serviço Geográfico, 31 de maio, dia histórico para o país, para o Exército Brasileiro e principalmente para o seu Serviço Geográfico. Nesta data comemora-se o aniversário da mais antiga diretoria do Exército e da mais antiga organização responsável pelo mapeamento do território nacional. Há exatos 127 anos, o então Serviço Geográfico Militar foi criado com a nobre missão de mapear o país. À época, o ambiente nacional encontrava-se conturbado social, militar e politicamente. A República era recém-instaurada e as carências do país quanto à sua infraestrutura eram enormes. Ameaças externas ainda eram frequentes e o conhecimento do território impunha-se como uma necessidade premente. Diante das vicissitudes da época e das necessidades do país, o Serviço Geográfico começou a desbravar o país e a apresentar o solo pátrio por meio de mapas e cartas. Os produtos foram gradativamente sendo construídos e apresentados à nação. Destes trabalhos enche de orgulho todos os que hoje aqui se encontram. Com certeza é uma história laureada com muito suor daqueles cujas vidas engrandeceram o nosso Serviço Geográfico. Destacar as atividades desenvolvidas não é tarefa simplória, em virtude da amplitude e da variedade dos trabalhos desenvolvidos. Podemos, entretanto, elencar
contextualizando no tempo, eventos tais como a implantação da Comissão da Carta Geral do Brasil em 1903, o uso da restituição aerofotogramétrica de modo pioneiro no Brasil, feita pelo engenheiro austríaco Emílio Wolff a partir de 1914, o aprofundamento técnico obtido pelos integrantes do Serviço Geográfico após a contratação da chamada Missão Cartográfica Austríaca em 1919, da participação no esforço de guerra nos anos 40 ao mapear a parte do Nordeste brasileiro, visando melhorias nas condições de defesa do solo pátrio, a implantação do plano de dinamização da cartografia nos anos 70 e 80, quando, visionariamente, o foco foi o mapeamento da Amazônia brasileira, a participação em grandes obras de engenharia, como a locação dos pilares da Ponte Rio-Niterói, nos anos 70, e na manutenção da vanguarda tecnológica com a implantação da automação na produção cartográfica nos anos 80. Tais feitos históricos alicerçam e encorajam o serviço geográfico para alçar patamares de desenvolvimento cada vez mais elevados. Assim, em resposta à determinação legal de ser o órgão técnico normativo da cartografia nacional, a diretoria desenvolve atividades de cunho científico, quando elabora especificações técnicas aplicadas à aquisição, ao controle de qualidade, à representação cartográfica e aos produtos produzidos. Atua também junto à Comissão Nacional de Cartografia, na especificação técnica da estrutura de dados geoespaciais referentes à implantação da infraestrutura de dados espaciais do Brasil. O pendor científico e tecnológico da DSG está associado à sua capacidade de produção. De start, a diretoria vem rotineiramente desenvolvendo atividades que atualmente contemplam, dentre outras, sua participação no projeto Radiografia da Amazônia, cujo objetivo consiste em mapear 1.800.000 km² na escala 1:50.000, com o uso de radar aerotransportado, mapeamento do estado do Amapá e do estado da Bahia em escalas 1:25.000 e 1:50.000, também utilizando o radar aerotransportado, a construção e o constante desenvolvimento do banco de dados geográficos do Exército, cuja disponibilização dos dados geoespaciais produzidos favorece a força terrestre, maximizando o seu poder de combate. Para a consecução de seus objetivos, a DSG, integrante do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro, possui em sua estrutura organizacional 5 organizações militares diretamente subordinadas. O primeiro, CEGEL, em Porto Alegre, o segundo, em Brasília, o terceiro, em Olinda, o quarto, em Manaus e o quinto, na cidade do Rio de Janeiro. O posicionamento estratégico dessas organizações militares em cada uma das regiões administrativas do país favorece uma integração nacional adequada, pois permite uma atuação do Serviço Geográfico como um todo nos diversos rincões de nossa pátria. Acrescenta-se ainda a possibilidade de vivenciar uma constante aproximação com o braço operacional do nosso Exército, participando de modo efetivo nas diversas operações sob coordenação dos comandos militares de área. Isto porque a disponibilização de dados geoespaciais e a alta especialização de seus integrantes permitem o desenvolvimento de atividades operacionais com maior aproveitamento em função das técnicas cartográficas e dos produtos de geoinformação. O mundo odierno tem modificado paradigmas, a produção e os produtos disponibilizados estão em constante evolução. Alicerçados no passado, o Serviço Geográfico tem procurado olhar prospectivamente para o futuro, captando tendências tecnológicas e interesses de seus usuários. A organização procura se antecipar para oferecer sempre o que há de melhor e produtos mais atualizados. Para cumprir suas missões, a DSG conta com um corpo técnico de elevado nível de especialização, onde oficiais engenheiros cartógrafos, graduados e formados pelo INE, e as praças da qualificação militar singular de topografia, oriundos da nossa Escola de Instrução Especializada do Exército e, mais recentemente, da Escola de Sargentos de Logística. Realizam suas tarefas buscando permanente aprimoramento físico, técnico e psicológico para vencer as vicissitudes das atividades inerentes ao processo de produção cartográfica. São militares cuja atuação enriquece as tradições e honra o nome daqueles que no passado doaram suas vidas em prol da construção e do engrandecimento do nosso Serviço Geográfico. Integrantes do Serviço Geográfico do Exército, mantenham os valores herdados daqueles cujo legado contribuiu para a garantia da soberania e desenvolvimento nacional. Os trabalhos foram frutos de longas e árduas campanhas em todo o território nacional.
muitos não se encontram mais conosco. A estes a nossa eterna gratidão e reconhecimento pelo que fizeram e pelo que representam para a história do país e do Serviço Geográfico. A estes o nosso muito obrigado. Hoje, nós que aqui estamos, temos a obrigação moral de atuar com patriotismo, dedicação, senso de dever, camaradagem, coragem, responsabilidade e comprometimento com a missão. Parabéns, integrantes do Serviço Geográfico. Parabéns, diretoria do Serviço Geográfico. Parabéns, Exército Brasileiro. Mapear, nobre missão. Entrega do Prêmio Missão Cartográfica Austríaca. O diretor do Serviço Geográfico convida os agraciados a tomarem lugar no dispositivo. O Prêmio Missão Cartográfica Austríaca foi instituído pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército como homenagem e reconhecimento à grande contribuição da Missão Cartográfica Austríaca ao desenvolvimento da cartografia brasileira. A Missão Cartográfica Austríaca foi contratada pelo Exército Brasileiro para introduzir no país as mais modernas técnicas de produção cartográfica para aquela época, quais sejam a estereofotogrametria, as técnicas de desenho cartográfico, de laboratório e de impressão offset. Chegando ao Brasil em 1920, os técnicos que a compunham, todos oriundos do Imperial Instituto Geográfico de Viena, desenvolveram relevante, competente, operoso e dedicado trabalho para a implantação daquelas técnicas e também para a organização do Serviço Geográfico Militar e do Instituto Geográfico Militar, dos quais foram os primeiros instrutores e grandes mestres. A grande maioria desses técnicos não mais retornou à Áustria, adotando o Brasil como segunda pátria. Constituído de uma medalha comemorativa e do respectivo diploma, o Prêmio Missão Cartográfica Austríaca é concedido, anualmente, àqueles que se tenham destacado por sua contribuição em prol das atividades cartográficas da Diretoria de Serviço Geográfico. O diretor do Serviço Geográfico convida o chefe do DCT para realizar a entrega do prêmio aos agraciados. Em conformidade com o previsto na portaria número 001 da DSG, de 31 de maio de 2016, e de acordo com o parecer da comissão julgadora, foi concedido o Prêmio Missão Cartográfica Austríaca aos seguintes militares. Categoria Outros Militares: Coronel Miguel Arcanjo Bacelar Góes Teles Júnior, representado pela doutora Cristina Aparecida Benediti, do Sensipan, e primeiro-tenente João Paulo Lopes da Cunha, do 2º Segel. Categoria Engenheiro Cartógrafo, oficiais engenheiros cartógrafos do quadro de engenheiros militares, o primeiro-tenente Felipe Borba, do 2º Segel. Categoria Topógrafos, oficiais do QAO, oriundos do Serviço de Topografia, subtenentes e sargentos topógrafos, o primeiro-tenente Carlos José Leal da Silva, do 2º Segel, e o primeiro-sargento Wilton Pereira Galvão, da DSG. E categorias civis, servidores ou colaboradores civis, Samuel Novaes Moura Júnior, do 2º Segel. O chefe do DCT e o diretor do Serviço Geográfico retornarão ao palanque. Os agraciados retornarão aos seus lugares de origem. A seguir, a tropa desfilará em continência ao chefe do DCT, ao som do dobrado Comandante Narciso, de autoria de Antônio Francisco dos Santos.